Juízes 2, hoje a gente vai entrar, final do 1 e 2. Como vocês viram aí no nosso texto, o nosso texto base hoje é longo, porque eu entendo que seja o final de uma unidade. Você ficou sem vir aqui, ó. Lembre-se que eu fiz um recorte na unidade maior de texto. O ideal seria nós trabalharmos numa tacada só, Juízes 1 até 2:5, mas ficaria inviável fazer isso. Então eu trabalhei até o 21, de 1 a 20, e hoje do 21 até o 2:5, porque eu vejo que há uma outra unidade aqui, começo, meio e fim, para a gente trabalhar. Vamos lembrar então o que nós vimos em Juízes no primeiro estudo. Para lembrar, eu vou colocar aqui só a estrutura do nosso texto da semana passada. Vamos lembrar só Juízes 1. Lembra-se que Israel consulta o Senhor sobre a conquista. Quem vai subir contra? Lembra-se disso? E o Senhor responde: é Judá quem vai. Judá tem a proeminência. A tribo de Judá tem a proeminência. E ela está, só abrir aqui para vocês lembrarem. Como eu disse, sempre vai voltar mapas, tá? Porque é muito importante nós consultarmos os mapas nesse período, porque é algo que não está muito na nossa cabeça, a geografia, tá? Aqui um mapa mais geral, tá? Da terra de Canaã, depois que Josué conquista. Josué conquista, ele divide as tribos, as heranças, ele chama de heranças. A herança de Judá vai ser de tal até tal, os limites vão ser tais cidades. A herança de Rúben, a herança de Efraim, os 12 filhos de Jacó, são as tribos. Então em Josué, entrou na terra, conquistou a terra, divide-se as tribos. Judá é essa maior tribo ao sul. Dentro de Judá tem Simeão. Aos poucos Simeão vai sendo incorporado por Judá, tá? Porque é a maior tribo, a mais importante aí, mais forte. Então nós temos essas tribos todas aí na terra de Canaã. Voltando para o nosso texto, Israel consulta o Senhor, diz: é Judá quem vai. Então, juntamente com Simeão, lembra que Judá chamou Simeão: vamos comigo para conquistar a minha herança e depois eu subo com você para conquistar a sua. Lembra que subir aí é importante, tem a ideia de ir contra. Não necessariamente subir uma geografia, uma montanha, mas subir é atacar, vamos contra, vamos subir, ok? Então Judá avança, e aí nós temos do capítulo 1 até o versículo 18 o avanço de Judá. E é isso que o autor se propôs a fazer. Como Judá avança conquistando o que faltou a ser conquistado em Josué. Josué morre, ainda tem que conquistar coisas, não tem um líder agora que unifique. Agora o povo consulta ao Senhor, e o Senhor diz: Judá vai. Então Judá começa a conquistar aquelas cidades, aquelas terras. E vimos ali que no versículo 19 tem um mas, né? Judá conquista, mas chega em um determinado lugar. Judá é imperfeito no avanço. Uma cidade tem carro de ferro. E isso Judá dá um passo atrás e não conquista aquela localidade. Mas o Senhor era que guerreava por Israel. O Senhor não consegue ganhar de carro de ferro. Nós vimos que Judá foi imperfeito. Deu uma vacilada ali, um tanto de incredulidade em Judá. Ainda que avançou, só que teve falha. Não foi um avanço perfeito. E aí termina com a promessa da posse de Hebron a Caleb. Então nós vimos que há um avanço, há coisas positivas depois da morte de Josué. Mas nem tanto. Judá ainda falha, porém avança bastante. E agora, por que eu dividi agora versículo 21? Porque agora vem os poréns. Agora é ladeira abaixo. Agora é fracasso, agora é falha. E também, eu dividi assim. Poderia, como eu disse semana passada, retrasado, ter dividido no 21. Por quê? O 21 fala de Benjamim. Benjamim ainda está, vamos considerar, no sul. Porque a partir do 22, o autor vai para o norte. Fala de Judá e Benjamim é 21. Só que o Benjamim já não consegue. Não é? O Benjamim já não tem nenhum avanço. O Benjamim fracassa. É isso que nós vamos ler agora. A gente vai começar. Ok? Então, só para a gente lembrar onde nós estamos. Estamos começando. Lembre-se.
não começamos ainda a falar de um juiz especial, não é? Estamos no prólogo, como se fosse uma introdução ao livro. Não tem ainda uma ação de um juiz. Não vemos ainda um juiz entrando em ação para libertar Israel de um domínio estrangeiro, de um outro povo. Não vemos ainda isso. Vemos ainda uma introdução do que vai acontecer. Então, o 2:5 até o versículo 5 do capítulo 2 fecha essa primeira introdução. Tá? O que está acontecendo depois que Josué morreu? Judá avança muito bem, mas não perfeitamente, e aí começam os fracassos agora. Vamos ler nosso texto então. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Então, vamos voltar para o mapa. Veja, Jerusalém está meio que no limite, tá? Judá e Benjamim. E a gente vai ver que em Josué, Judá conquista Jerusalém, depois perde, aí Benjamim tenta. É uma cidade no meio, na fronteira, na divisa, tá? Benjamim e Judá estão ali com Jerusalém. Então esse versículo 21 começa a falar do primeiro fracasso de uma tribo. Benjamim fracassa em expulsar os jebuseus de Jerusalém. Isso é um contraste claro do que vem falando com Judá, não é? Judá avança e tal. Até o versículo 18 é só avanço de Judá. De repente o autor é muito rápido em falar de Benjamim, não é? Benjamim não conquistou. Ao contrário, os jebuseus estão ali com eles. Jerusalém ficava na fronteira de Benjamim e Judá, como eu disse, mas foi dada a Benjamim. Vamos lá para Josué. E lembre-se, eu vou voltando em Josué bastante vezes, tá? Porque a gente... o ideal seria que víssemos Josué primeiro, mas vamos para Juízes, tudo bem, mas a gente vai ter que voltar para Josué. Josué 18. Josué 18, 28. Veja aqui, do 21 ao 28, o autor diz quais são as cidades de Benjamim, não é? Ele está dividindo as heranças. E olha lá o versículo 28. Zela, Elef, Jebus, que esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades em suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então Jebus é Jerusalém. Portanto, os jebuseus são os que moram em Jerusalém. Os habitantes de Canaã não são israelitas, são os cananeus que moram em Jerusalém, são os jebuseus. Se você se lembrar lá em Números 13, o autor diz: quem morava na terra de Canaã, os heteus, lembra disso? Os girgazeus. Quando fala os jebuseus, ele diz os que moram nas montanhas. Lembra-se que Jerusalém ficava num monte. Jebuseus era o povo das montanhas, um dos, tá? Um dos povos de montanha eram os jebuseus, que ficavam ali em Jerusalém. Então, temos um problema aqui. Que se você for para Josué 15, vai lá para Josué, volta um pouquinho para Josué 15, 63. Para gente o quê? Sim. Josué 15, 63, olha só. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Olha só o que está escrito em Josué 15. Judá tentou um avanço contra Jerusalém, não é? Não conseguiu. E habitou com os jebuseus. Ou seja, os jebuseus possivelmente eram um povo muito forte nas montanhas. E não conseguiu, e Judá não conseguiu expulsar. Agora vai Benjamim. Porque, de fato, Jebus ou Jerusalém era a herança de quem? De Benjamim. Mas como era fronteira, Judá tentou uma vez, não conseguiu. E Benjamim também não consegue expulsá-los. Então, o autor, é muito possível também, isso aqui estudando os juízes em geral, que um dos propósitos do autor de Juízes é contrastar Judá
com Benjamim. Por quê? Porque Benjamim não tem a mesma qualidade de Judá. E por isso que vem logo em seguida também. Os avanços de Judá no capítulo 1, quem vem a tribo em seguida? Benjamim. Tudo bem, ele está subindo a geografia. Mas um dos propósitos gerais também de Juízes é dizer, de Judá é que vem o libertador, o rei, e não de Benjamim. Se pensarmos que foi Samuel quem escreveu Juízes, Samuel ungiu quem? Quais reis? Saul e Davi. De que tribo era Saul? Benjamim. Ele era benjamita. Davi era de Judá. Então, um dos propósitos de Juízes é também demonstrar que Benjamim não tem a proeminência que Judá tem. Isso é visto, inclusive, nos reis, nos primeiros reis. Saul não foi um rei como deveria. Davi também não foi, mas Davi tem uma promessa para ele, para a descendência dele. E Saul é benjamita. E quem vai conquistar Jerusalém, segundo Samuel 5? Davi. A eira de Araúna lá é Davi que conquista isso. Então o sucesso de Judá contrasta com o fracasso de Benjamim. Lá no final do livro, a gente vai ver que no capítulo 20 tem uma parte que diz assim, acho que é versículo 18, fala assim: então os filhos de Israel consultaram ao Senhor dizendo, quem subirá contra, já ouviu isso em algum lugar? Juízes 1, não é? O capítulo 20 é, quem subirá contra Benjamim? Uau! Israel chegou nesse nível de guerra civil. Quem vai subir contra Benjamim? Termina Juízes assim. Porque tem uma guerra civil ali. É eles contra eles mesmos. Então o autor está terminando o Juízes dizendo, Benjamim é um fracasso. E começa dizendo, Judá avança. Isso vai respingar lá em Samuel, os reis, não é? Os reis Davi e Saul. Então aqui o autor está começando a apresentar sua posição em favor de Judá. Tá? Então com esse primeiro versículo aí, que é curto e breve. Benjamim não expulsaram os jebuseus de Jerusalém. E habitam até o dia de hoje. O que significa, nós já vimos na introdução do juiz, habitar com cananeus no mesmo lugar? Vamos lá. Está tudo bem? Tranquilo? Quais são os riscos? Influência quais? Primeiro lugar, espiritual. Lembra, a conquista da terra não era uma questão geográfica apenas ou militar. Deus manda expulsar porque vocês vão ter influência aí. E quando fala que eles habitavam, o que está dito? Eles estão vivendo com cananeus, com gente que adora Baal, com gente que tem as mulheres ali que possivelmente vão se dar em casamento. O risco é muito grande, eles estão fazendo concessões, vamos viver com eles aqui, não dá para expulsar, a gente vive com eles. Mas calma que vai piorar, tá? Vamos lá, vamos seguir. 22. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome antes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando eles a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou Luz. Este é seu nome até o dia de hoje. Vamos lá. Agora o autor sai rápido de Benjamim, não é? E vai para a casa de José. Quem é a casa de José? José não tem tribo, né? Não tem. Quem é a tribo de José? Manassés e Efraim. Muito bem, vamos ver no mapa. Então o autor muda a geografia agora. Ele sai do sul e agora ele começa a ir para o norte. Lembre-se, quando teve a divisão do reino, quais são as duas tribos do sul? Benjamim e Judá. Quais são as 10 do norte? O resto. Então aqui parece que há uma divisão sul e norte também. A gente que sabe depois, a gente está vendo isso aqui. Mas olha só, ele começa Efraim e Manassés. Aqui em cima também é Manassés, que é a Manassés oriental. Tá? Então a casa de José, Manassés e Efraim sobe contra Betel. Vamos ver lá onde está Betel, esse mapa nos escuros, esse mapa diz melhor.
Acharam Betel aí? Em Efraim? Ok? Estamos aqui, ó. Isso, então a casa de José, Manassés e Efraim sobem contra Betel. Betel é uma cidade importante? Muito. Onde a gente vê Betel? Gênesis. Gênesis 12 a gente já vê Betel. Abraão acampou um lugar próximo a Betel. Tá? E depois que volta do Egito também vai lá perto de Betel. Já está lá em Gênesis 12 e Gênesis 13. Jacó batizou esse lugar, não foi Jacó que batizou? Lembra da história? Teve um sonho. O que quer dizer Betel? Casa de Deus. Bet, em hebraico, bat, sempre tem Bet é casa, tá? Betlehem é a casa do pão, Belém. Sempre tem Bet aí, lembra que é casa. El é Deus, casa de Deus. Jacó que batiza esse lugar, ele tem uma visão. E ali Deus promete a Jacó que vai dar essa terra para o descendente dele. E depois Deus se apresenta a Jacó como Deus de Betel, Gênesis 31. Então Betel é importante para os hebreus. Tem uma história com Abraão, com Jacó ali. Porque Deus se manifesta ali, promete coisas, a dar a terra para eles. Então a casa de José envia homens para Betel. Ok. Você já viu uma história parecida com essa, de alguém que envia espia para uma cidade, e aí ele entra em acordo com alguém para facilitar alguma coisa? Que história é essa que vocês lembram? Josué, não é? Que foi para Jericó, Raabe. Nesses relatos, em ambos, um cananeu, no caso uma cananeia, que foi Raabe, ajuda espiões israelitas a entrar, e em troca é prometida, você vai ficar viva. Só que tem um problema aí, porque Raabe é que foi falar com eles. Temos uma diferença grande em Raabe. Raabe disse: eu conheço, eu já ouvi falar do Deus de vocês e eu temo. A gente está desmaiado de medo aqui do Deus de vocês. Raabe procura eles falando isso. Aqui, quem procura são os da casa de José. Procuram um fulano saindo da cidade e falam: me mostra uma entrada aí. Claro que não é a entrada principal, deve ser uma entrada mais escondida, que a gente promete ser justo com você, não te tratar bem. Esse é o problema. Vamos voltar para o texto aqui, ó. Um homem saía, mostra da entrada, nós haremos de misericórdia para contigo. Partiu de Manassés e Efraim fazer isso. A pergunta é, em Deuteronômio 7, que é o texto que ele sempre volta, o que é dito para o povo de Israel? Vamos voltar lá, que é importante a gente ter esse texto em mente, tá? Deuteronômio 7, 1 e 2. Deuteronômio 7, 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, quando Deus te colocar nessa terra com esse monte de povo aí, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Tem um problema aqui. Quem mandou entrar em acordo com o cananeu? Ninguém mandou entrar em acordo com o cananeu. Ah, mas entrou em acordo com Raabe. Raabe que falou para eles: eu tenho medo de vocês. Eu conheço a forma do Deus de vocês. E eu temo. Aqui, eles pegaram fulano lá e falaram: vem cá, vamos fazer um acordo aqui. A gente vai ter piedade de vocês se ajudar a gente. Temos um problema. Então, não obedeceram, tiveram piedade. E o texto hebraico ali diz assim, literalmente: nós lidaremos com você de forma justa, benevolente. É isso que o povo de Israel fala. Então, é uma ironia que eles cumprem a aliança com o cananeu, mas não cumprem com quem? Com Deus. Eu vou entrar em aliança com você, a gente vai ser justo com você, a gente vai ser benevolente. Com Deus não. Então, eles fazem isso. Então, esse cananeu ajudou, eles passaram a fio de espada a cidade com a ajuda desse cananeu, e eles
cumpriram a promessa deles. E esse rapaz aí se foi à terra dos heteus. E aqui uma questão, esses heteus podem ser tanto dentro de Canaã, que vocês viram em Deuteronômio 7, que tem heteus ali. É o primeiro povo, inclusive. Os heteus também está em Canaã, que é um dos povos também que habitavam nas regiões um pouco altas. Ou pode ser a região da Síria. Não se sabe para onde esse fulano foi, mas ele foi vivo com a sua família e edificou uma cidade. Conseguiram entender o problema? Deixaram um cananeu com a sua família vivo, e esse cananeu edificou uma cidade. Se for um heteu na terra de Canaã ainda, eles deixaram um heteu vivo que edifica uma cidade, em troca de uma aliança. E aqui, cuidado com luz, tá? Luz, porque significa iluminação. Não, aqui é em hebraico, tá? Não tem nada a ver com luz que tá a gente, tá bom? Não tem nada a ver com a nossa luz aqui. Então eles não cumprem a tarefa. Deixam o cananeu livre, vivo com a sua família. O cananeu funda uma cidade. Não é uma coisa positiva aqui, apesar de eles terem invadido e passado a fio de espada a cidade. Seguinte. 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanach, nem de Dor, nem de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Vamos agora para Manassés. O autor, lembra o que ele fez com Judá? Ele fala que Judá vai avançando, de repente ele para e conta uma historinha. Lembra lá de Caleb, a filha apanhou do jumento? Aqui ele fez a mesma coisa com a casa de José. Avança, bateu uma historinha agora, só que não é nada positiva. A história é negativa. Deixa o cara viver. Olha o contraste de Judá com as seguintes. A historinha, um foco, uma lupa em Betel diz: deixou uma família viver. Não foi positivo isso. Lá em Caleb foi positivo. Caleb conquista, ele dá a terra, dá um poço para a filha, ela se casa com um parente da mesma. É uma história positiva. Aqui é uma história negativa. E a ladeira vai descer mais, tá? Vamos lá. Então, continua agora com a tribo de Manassés. Agora ele não fala das duas tribos, Efraim e Manassés, agora ele só fala de Manassés, que é essa tribo. Vamos pegar a Manassés ocidental daqui, tá para cá do Jordão. E ele diz algumas coisas sobre essa tribo. Não ocupou diversas cidades. A gente lê isso aqui e fala, tá, Bet-Sean, Taanach, dois pra a gente não faz muito sentido, né? Só que nós não somos os leitores primários, nós precisamos lembrar disso. Deixa eu ver se no outro mapa eu tenho essas cidades melhor aqui para vocês. Nem todo mapa ele tem todas as cidades, tá? Então nem sempre é fácil achar. Deve ter umas que ninguém mais sabe. Que ninguém mais sabe aonde está, então isso é difícil vocês se situarem exatamente. Mas olha só, Manassés, ele está falando agora dessa tribo, eles estavam aqui em Betel, agora a gente passa a falar dessa tribo, Megido, Taanach e Ibleão, ok? Percebe que está bem na fronteira aqui com Issacar? É possível, e claro que essas tribos eram de Manassés. O que o autor está dizendo quando ele diz assim, ó, no versículo 27? Não expulsou de Bet-Sean, não sabe onde está, nem os de Taanach, nem os de Dor, que aqui está na terra de Azer, mas percebe que vai ter diferença aqui um pouco, tá? Nem os de Ibleão, são cidades de fronteira. É como se dissesse assim, então, os de São Paulo não expulsaram os de Extrema. Fica mais claro para a gente, né? Está na fronteira com Minas. Nem os de, qual cidade fica na fronteira do Rio de Janeiro? Nem de Resende. Percebe? Ele está querendo dizer isso. Cidades de fronteira não foram tomadas. Isso é importante ou não? Muito importante. É isso que ele está dizendo ao nomear cidades. Não expulsou cidades importantes, geograficamente e militarmente. Rotas comerciais também tinham nas cidades de fronteira. O autor está dizendo, a herança de Manassés que devia ser conquistada não foi. E pior, cidades de fronteira e de rotas comerciais também não foram. E o autor diz mais aqui, ó, sobre Manassés.
os cananeus lograram permanecer. O que está na sua tradução aí? A gente pode traduzir isso como quiseram, estavam decididos a, continuaram a. Ou seja, os cananeus estavam decididos a ficar nas cidades de rotas comerciais e mais as respectivas aldeias, ou seja, mais cidades adjacentes, subúrbios ali, não foram tomadas. Cidades importantes, os cananeus decidiram ficar. Mais uma questão negativa para o povo. Manassés não fez e permaneceram com os cananeus. Lembre-se disso. O que significa permanecer com os cananeus? Espiritualmente falando. É isso que a gente tem que estar sempre alerta. 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todos. Puxa, que legal, hein? Sujeitou os caras a trabalho forçado. Isso é positivo ou é negativo? Eles tiveram força para sujeitar o povo a trabalhar, mas não para expulsar. Isso é um relato completamente negativo. Ó, vamos deixar os caras aqui que ainda são úteis para nós. Tá bom deixar aqui, eles estão fazendo coisa pra gente. Qual é o perigo de deixar cananeu junto? Meu amigo, eles adoram outro Deus. Eles fazem as bauladas. Você vai querer fazer junto. Você vai entrar nessa. Você vai casar, você vai ter filhos e mulheres bonitas. Deus já avisou eles. Só que eles tiveram força para manter como escravos, mas não expulsaram. É melhor ter um benefício do que obedecer. A gente fez quase o que Deus mandou, não fez tudo. Então, pô, eu posso tirar um benefício disso. Vamos ler Juízes, senão a gente vê o que vai dar isso. Você já imagina o que vai dar isso, né? Então, temos aí algo muito negativo. E aí, próxima tribo, Efraim, não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes continuaram com ele em Gezer. Vamos lá para Efraim. Vamos ver se nesse mapa tem Gezer. O outro tem. Efraim é aqui, é onde é a Samaria, tá, gente? Lá na época de Jesus, não que os samaritanos eram excluídos. Essa região de Efraim aqui, tá? Então, Efraim não expulsou aqui Gezer, não expulsou de Gezer, olha aqui, fronteiriça, não é? Mais uma cidade importante, estrategicamente. Vulnerável ter a fronteira não dominada, é muito vulnerável. É isso que o autor está dizendo. Israel está ficando vulnerável quando não conquista o que tem que conquistar. E aí, qual é o refrão? E os cananeus continuaram com eles. Tem um refrão de não expulsaram, não expulsaram, não expulsou. Olha o refrão, o juiz é cheio de refrão. Não expulsou, continuaram com eles. Não expulsou, continuaram com eles. Seguinte. Zebulon não expulsou de novo os habitantes de Quitron, Deus e Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Zebulon, aqui ó, tá? Agora o autor acrescenta, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Então, na herança de Zebulon, que aí no vale de Jezreel, já ouviu ter falado desse vale de Jezreel? Está por ali, que é um local muito importante para guerra. Um vale é muito importante ali, não conquista. Aqui o vale de Jezreel está por aqui, assim ó. Não conquista. Isso, o vale de Jezreel é uma região geográfica longa aqui. Então está dizendo, Zebulon também não faz o que tem que fazer, só que vive junto e sujeito a trabalho forçado. Vamos ser úteis. Esses aqui são úteis para nós. Dá para viver. Próxima tribo, Azer. Não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Aquizib, nem os de Elco, os de Afec e os de Reob. Porém, os azeritas, que é o de Azer, continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, enquanto não os expulsaram. Agora, os azeritas é que continuaram na terra. Quem que é o principal aqui? No meio dos cananeus. Agora quem está no meio são os de Azer, não são os cananeus. Percebe como a ladeira vai descendo? Está piorando a situação.
Não são os cananeus que vivem entre, agora são os de Azer que vivem entre os cananeus. Está piorando a questão aqui, novamente. Cidades de fronteira, ele cita, estamos em Azer, né? Lá em cima, ó, norte. Ele fala de Jacob, fala aí? Tem outro mapa que também já ajuda melhor. Ah, aqui, ó. Esse mapa tá bom. Olha lá, Aco, Sidom. Olha as cidades de fronteira, cidades de costa. Não dominam. Essa linha vermelha é uma rota comercial. Percebe que o autor está dizendo para a gente que não tá lá? É como se ele dissesse cidades que a gente conhece e não conquistou o Brás. Ah, tem comércio lá. Mais ou menos assim. Não conquistou o Brás, a Luz, o que mais? A 25, não conquistou. Puxa. Santos, não conquistou o Porto. Oh, puxa, é importante, né? Você ter a conquista de um porto, é importante. Ele está dizendo isso para a gente. Cidades estratégicas, comerciais e militares não foram conquistadas. E ali é a região da Fenícia. Lembra Tiro e Sidom lá no Novo Testamento? Aliás, daqui a pouco, em 1 Reis, vai vir uma princesa da Fenícia, chamada Jezabel, que vai ser difícil para o povo. Não conquista. Vai ter consequência, tá? Azer começa a descer mais a ladeira. Parece que falhou mais, porque é Azer que vive junto com os cananeus. 33. Olha o refrão repetido. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem o de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat que foram sujeitos a trabalhos forçados. Naftali também não. Agora veja as cidades que ele coloca. Bet-Semes significa casa do sol. Provavelmente um santuário ao Deus Sol daquele povo. Olha lá, a cidade continua com o nome cananeu. Fronteira ali com o Naftali, né? Olha lá. Bet-Anat aqui, ó. Bet-Anat ele sabe onde está, que é casa de Anat. O Bet-Semes, eu achei que nesse mapa não tem. Mas olha só. Aqui eles têm as cidades. Bet-Anat, Anat era uma deusa da fertilidade. Casa de Anat. Casa da deusa da fertilidade. Então esses nomes nos fazem acender uma luz também. As divindades de Canaã, de Canané, vamos lá, as cidades continuam porque não foram tomadas. Então a casa de Anat continua sendo a casa de Anat, mesmo com os hebreus ali. A casa do sol continua sendo a casa do sol, da divindade de sol, mesmo com o povo de Israel ali. Difícil. Seguindo. Os amorreus agora vêm, sim, está piorando? Chegou. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Qual era o refrão antes? Naftali não expulsou, não é? Efraim não expulsou, não sei o que não expulsou. Qual o refrão de Dan? Os amorreus tiraram Dan. Encurralaram Dan. Olha como vai ficando pior. Então os amorreus, um grupo antigo de Canaã, Dan teve que recuar dos amorreus. Olha como é que o autor está construindo a decadência de dominar a terra. Os danitas foram oprimidos pelos amorreus. Não conseguiram conquistar, a situação era precária dos danitas, e aí continuaram sob pressão, empurrados para o território de Judá. Dan é pequenininha aqui, ó. Dan. Tá? Começam a ser empurrados. Os amorreus fazem a defesa também que empurram os danitas. Tá? Porém, os amorreus, agora vamos lá para o próximo versículo, lograram ou decidiram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e Saalabim. Está muito mal, peraí que já vou mudar. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima.
Deixa eu ver se o outro mapa me ajuda mais aqui, me engano. Mas o ponto aqui, Dan, é uma tribo pequena, tá? Será que naquele pedacinho? Também tem um pedaço lá em cima, mas deixa eu ver se eu vi em outro mapa que Aijalon é aqui, ó. Aijalon é aqui, é esse Dan de baixo, tá? Porque em Aijalon teve uma vitória, em Josué 10, teve uma vitória contra os amorreus. Só que os amorreus não foram por todo exterminados, eles ficaram na terra e continuaram. Mas então é por aqui mesmo, é o mapa que sai da longa e tal. Isso for montando, porque tem uma parte que é o mar, né? Tem que ser aí para dentro, montando. É para dentro, isso. Eu só não lembro. Do lado de lá. O que são os? Bom, tudo bem. Conta que Dan não consegue e é pior ainda, porque eles são oprimidos pelos amorreus. Tá? Aqui mais uma prova que é mais aqui embaixo, ó, pesquisando um pouco. Essa subida de Acrabim, que é a subida dos escorpiões, Acrabim é escorpiões. É uma passagem para Berseba, ou seja, é uma passagem para o sul aqui. Então é essa região aqui, tá bom? Bom, o que a gente pode ver nesse final do capítulo 1? Contraste de Judá com as outras, né? Está claro isso. O autor faz o quê? Deterioração das tribos. As tribos não só não conseguem expulsar, mas vivem com as outras, com os cananeus. São poderosos o suficiente para fazê-los trabalhos forçados, mas decidem não expulsá-los. Tem desejo de se levar vantagem, uma concessão, conveniência, exatamente. Tá? E temos um problema muito grande aqui. O problema é que vai ter contágio, né? A tribo de Benjamim não consegue, José faz aliança com o cananeu em vez de confiar na promessa de Deus, Manassés não consegue, mas é forte o suficiente para forçar trabalhos forçados. Então a conveniência supera a obediência, exatamente isso. E aí vem o capítulo 2, que é o nosso final aí. Vamos ver o capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vocês, porém, não façam aliança com os moradores dessa terra. Ao contrário, antes derribarei seus altares. Contudo, não obedeceram a minha voz. E é isso que fizeste. Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Ao contrário, eles serão adversários de vocês, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu falando o anjo do Senhor com essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. E daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificarem ali ao Senhor. O capítulo 2 começa com um verbo que vocês conhecem muito bem. Como é que começa o capítulo 2? O que quer dizer subiu em Juízes 1? Foi contra. Quem foi contra Israel? O anjo do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Então veja, Deus localiza a infidelidade. Deus coloca o povo de frente com a sua infidelidade. Deus vai confrontar o povo agora. Então, o juiz apresenta afinidade com Deuteronômio. É por isso que ele tem que ter Deuteronômio em mente, para entender isso aqui. Porque tudo que o anjo do Senhor fala, e aqui é uma teofania, uma aparição de Deus em alguma forma de anjo, é Deus falando. Deus está tratando da aliança. Deus está com o Deuteronômio aberto, mais ou menos diante do povo, dizendo: o que vocês fizeram? Eu falei o que era para vocês fazerem.
Então, a perspectiva aqui de Juízes é: Israel não cumpriu a aliança, então vai ter castigo. Porque é isso que Deuteronômio diz, é isso que a lei diz. Deuteronômio 7,2, que nós lemos, ordena: Israel, expulsa todos, não tenham piedade, porque vai ser problema para vocês. Só que eles escravizam as pessoas. Deuteronômio 12,3, por exemplo, ordena que destruam os locais de adoração. O que significa manter Bet Anat lá, a casa de Anat, da deusa da fertilidade? O que significa manter isso? O que significa manter Bet Semes, a casa do sol? Significa manter os ídolos ali. Então, Juízes 2, de 1 a 6 significa: o povo não cumpriu e agora vai vir punição, vai vir confronto do Senhor. O anjo do Senhor sobe contra eles. E aqui é um mensageiro do Senhor, né? É uma aparição do Senhor. E ele já aparece em Êxodo 14, em Números 20, em alguns textos da Torá. Esse anjo do Senhor aparece, uma aparição de Deus de alguma forma, para falar ao povo. E ele possuía toda a autoridade, é Deus falando. Por que ele veio de Gilgal? Veio de Gilgal até Boquim. Boquim, nenhum mapa eu encontrei que tenha Boquim. Gilgal tem. Então, possivelmente, olha ali, ó. Gilgal. Boquim está por aqui, ó. Provavelmente, estudiosos, entre Betel e Gilgal está Boquim em algum lugar aqui. Agora, lembra, o povo entra por onde pela terra? Exatamente por aqui. É exatamente o lugar por onde o povo cruza o Jordão. E se a gente lê Josué 4, Josué 10, vai dizer que em Gilgal, o que aconteceu em Gilgal? Eles celebraram a primeira Páscoa na terra. Foi o lugar que a aliança foi relembrada e ratificada. Foi o povo que estabeleceu em Gilgal um relacionamento com Deus. Agora você imagina assim: imagina que eu peça a Daphne em casamento no Paço Municipal. Estou lá com ela no Paço, eu peço ela em casamento lá no Paço. Fica marcado lá, puxa, ela passa por lá, o Paço Municipal. Nossa, é um lugar que a gente se, né? Ela me pediu em casamento aqui. Aí acontece, daqui a pouco, eu adultero a Daphne no Paço Municipal. Não pesa isso? Em Gilgal, uma aliança foi feita com o povo. Quando o anjo vem de Gilgal, o anjo está falando: eu vim de onde eu fiz uma aliança com vocês. Eu vim do lugar que vocês sabem o que significa Gilgal. Foi lá que a gente celebrou a Páscoa. Gilgal significa isso, a aliança foi feita lá. Então tem esse peso de pacto. E quando o povo vai de Gilgal, o povo está sabendo: nós descumprimos o pacto. Eles são lembrados que, e agora vem nas palavras do anjo, uma palavra muito factual. Veja só a mensagem que o anjo dá: eu tirei vocês do Egito, redenção, eu livrei vocês. Veja que o anjo disse, percebe que é uma aparição de Deus? Que é o anjo falando, não é que Deus fez, é eu fiz. O anjo é Deus, uma aparição de Deus. Eles são lembrados que o Senhor é fiel. E eu trouxe vocês para essa terra que eu prometia a vocês. E eu disse, eu nunca vou invalidar a minha aliança. Então a primeira coisa aqui é que o anjo está lembrando da aliança e da fidelidade de Deus em cumprir a aliança. Eu vim de Gilgal, onde nós estabelecemos o pacto quando entramos aqui. E estou dizendo, olha quem eu sou. Eu sou fiel, eu sou o redentor de vocês. Eu cumpro o que eu prometo. E agora ele vai dar a acusação. Vocês, porém, olha o 2. Vocês, porém, não façam aliança com os moradores da terra. Ao contrário, derrubem todos os seus altares. Mas vocês não obedeceram a minha voz. Ou seja, ele lembra de Deuteronômio. Que depois Josué falou, Josué 23, nós lemos semana passada, Josué fala tudo que Deuteronômio 7 falou. E o anjo fala isso: vocês não deveriam ter feito aliança, vocês deveriam ter destruído altares, que é símbolo de adoração,
porque isso vai tentar vocês. Vamos abrir rapidinho em Êxodo 23. Veja, Êxodo é quando o povo sai do Egito. Êxodo 15 é o povo saindo. 23 o povo está andando pelo deserto, parando ali no Sinai. Êxodo 23. Versículo 23. Melhor. Versículo 20. Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo, olha como ele está maiúsculo aí, né? Adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se evidentemente me ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heteus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Ao contrário, os destruirás totalmente, e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Versículo 32, do mesmo capítulo. Não farás aliança com eles, nem com seus deuses. 33. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso será cilada. Isso em Êxodo, ele repete em Deuteronômio, repete, Josué repete para o povo tudo isso. Vai ser cilada, não deixa ninguém. Então Israel, ao invés de demonstrar gratidão pelos atos redentores de Deus, desobedece, provoca acusação de Deus. Os israelitas disseram assim: mas a gente não conseguiu. Aí Deus diria: não, vocês não quiseram. Não é? Vocês tiveram força para forçá-los a trabalhos escravos. Vocês não quiseram, não é que vocês não conseguiram. Vocês não quiseram. Tocou na ferida. O que vocês fizeram? Sabia, exatamente. A campanha de Israel lá na terra de Canaã era uma limpeza mais do que étnica. Era espiritual o negócio. Santidade do povo tinha a ver com eliminar os outros, eliminar o perigo, eliminar as armadilhas que podiam fazer o povo cair. Deus não brinca com santidade, elimina, não é? Deixa um pouquinho, já tem umas aplicações aqui, né? Foge, no Novo Testamento, foge da imoralidade, não é? Vamos tentar um pouco, tem coisa boa aqui também, deixa junto, não dá. 3, pelo que eu também disse, ou seja, vocês não fizeram isso, eu mandei vocês fazerem, mas também eu disse. O que a lei, o contrato dizia? Vocês vão deixar? Então tá bom, então eu também deixo. Se a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é entregar, Romanos 1, né? Romanos 1, o que Deus faz? É assim? Você quer? Então toma, vive como você quer. O castigo já é a entrega. Viver no pecado já é o castigo. Já é a entrega ao que você quer. Então, eles vão ser aniversário de vocês e os deuses deles vão ser laço de vocês. O que Josué já advertiu, Josué 23. Cilada, vai ser armadilha. Josué advertiu: se Israel formasse aliança com os povos ali, Deus não vai lutar pelo povo, porque Deus vai entregar o povo aos seus desejos. Vocês querem viver assim? Porque Israel nunca dependeu das suas próprias forças, foi sempre o Senhor que lutou. Não expulsar os povos significava o que então, gente? Poderio militar fraco? O que significava não expulsar? Desobediência e incredulidade. Conveniência para mim. Não quero. Não é que eu não consigo, é que eu não quero. Então o mensageiro fala em nome de Deus, dizendo: vai ser armadilha agora. Agora vocês vão viver com eles aí. Que vai ser o livro de Juízes. Por isso que esse aqui é a introdução. Vocês não quiseram, vai ser um alçapão para vocês. Vocês vão cair agora. É casamento misto agora daqui para frente. É adoração a outros deuses daqui para frente. É idolatria daqui para frente. Essa é a mensagem que ecoa Êxodo 23, Números 33, tem todos esses textos que estão exatamente esses termos da aliança. A aliança é essa: obedeça.
E então, sucedeu que, falando o nome do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Então o povo, ao ser confrontado no seu pecado, choram. Boquim é os que choram em hebraico. Por isso ficou o nome da cidade Boquim, porque ali foi que eles choraram. Mas lembra que lá no capítulo 1, eles conquistam uma cidade e chamam de Hermá, ou Ormá, que significa destruição. Foram bem, eles conquistaram e deram o nome de destruição, que nós destruímos tudo. Aqui o nome da cidade é Choro. Choro, olha o contraste das duas coisas. São lágrimas. A pergunta é se teve arrependimento mesmo. Nós vamos ver que não. Foram lágrimas de quem foi confrontado, mas deixa eu viver, continua com a gente. Está trabalhando já? A gente vai começar a trabalhar agora, temos escravos, as lágrimas duraram um pouco ali. Foi uma expressão externa muito vazia de arrependimento. Deus quer coração quebrantado, não só a atitude externa, não só fingimento. E então o povo chamou de Boquim, que são os que choram. O povo chorou e sacrificou. O que é sacrificar em Israel? Pecado, uma ação que nós reconhecemos nosso pecado. O povo reconhece o pecado e chora. A pergunta é se isso vai durar. E então mataram todos, exatamente. Deveria acabar no capítulo 2 do Juízo. E então mataram todos e pensei. Não, tem 20 capítulos de casamento ilícito, idolatria. Não choraram, sacrificaram, mas voltaram a conviver com os cananeus. Voltaram a... O que esse relato destaca? Primeiro, que Deus é fiel a seu pacto e que o povo dele não cumpriu a sua parte de ocupar a terra, acabar com os inimigos. Israel tinha essa responsabilidade. Israel não foi bem sucedido, foi parcial, foi seletivo na sua obediência, que nem nós, talvez. O que me é confortável deixar? Isso é tão bom deixar. Deixa esse pecado entre nós, ou até numa questão macro, assim, de não exercer disciplina na igreja. Deixa aí, ele até que trabalha bem aqui, mas é um cananeu. Dá provas evidentes disso. Não se arrepende de pecado, vive qualquer vida. Mas deixa na igreja, até que ele faz umas coisas aqui. A disciplina na igreja serve também para um propósito de purificação. Não dá para conviver como se fosse. Sabe que não é. E vive como se fosse. Não, pode deixar. Vive como se fosse. Isso vai trazer mal para o povo, porque um pouco de fermento. Deus fala, tira. Quando infelizmente há um caso de exclusão, esses são os princípios que nós temos. Que o Senhor quer que a igreja seja pura. A gente tem que lutar pela pureza da igreja, assim como Israel devia lutar pela pureza do seu povo. Não dá para viver com cananeu, ainda que sejam úteis. Ainda que sejam úteis. Não dá para viver. Vai ter problema. Então, esses são os textos. Obediência parcial e um choro aí de remorso, mas não de arrependimento. Vamos ver aqui para o nosso texto, para a gente terminar? É assim que o nosso texto está estruturado. Para a gente ir para o nosso final. Aqui, veja, as falhas, olha a quantidade de falhas. Olha como o autor coloca, as falhas da tribo de Israel em derrotar e expulsar os inimigos. Benjamim, José, aí tem uma historinha aqui, de Betel, que chama o espia lá e tal, mas faz um acordo com o cananeu e pouco o cananeu. Manassés, Efraim, Zebulon, Azer, Naftali e Dan. Olha aqui, como vai piorando. Dan é oprimida pelos amorreus. Começa com Benjamim, não expulsa. Termina com Dan, é oprimida. E aí vem o confronto. O anjo do Senhor confronta Israel e Boquim. Como é que é esse confronto? Um lembrete de que Deus é o Redentor e Deus é fiel. Lembra que Deus fala? Eu tirei você do Egito, eu trouxe você até aqui e eu cumpro o que eu falo.
Depois ele diz das exigências da aliança. Vocês tinham que derrubar os altares deles, expulsá-los totalmente. A acusação. O que é isso que vocês fizeram? Um lembrete das penalidades. Quais são as penalidades? Então eles vão viver junto com vocês. Aí vocês querem? Então eles vão viver. Eu não vou expulsar. Porque quem luta sou eu, o Senhor diz. E a reação do povo ao confronto: choro e sacrifício. Esse é o nosso texto. Vai lembrar o capricho do Senhor aí, porque está tratando de aliança. Yahvé, Yahvé, o Deus da aliança. Deus da aliança. É o anjo do Yahvé, é o anjo do Senhor, é o anjo de Deus que fez aliança. O tempo todo o Deuteronômio está na boca desse anjo. Eu fiz com vocês uma aliança. Vamos lá. Sobre o que o texto está falando? Perguntar para Samuel. Vamos supor que Samuel escreveu o juízo. Samuel, você está falando sobre o que aí no 1:20 até o 2:5? O que a gente responde? Estou falando sobre Mentiras, fracassadas. os fracassos. Legal. Só isso? Essa obediência, né? Que não expulsaram, mas fizeram o que Deus mandou. Eles Então, não expulsaram. Não expulsaram, não expulsaram. Esse é o refrão. Excelente. Fracasso, desobediência. Quebra de aliança. Quebrou a aliança. Só que tem o 2 de 1 a 5. O que é o 2 de 1 a 5? O confronto. Confronto de Deus. Então, eu escrevi. O texto está falando sobre as falhas, os fracassos de Israel e o confronto do Senhor. É sobre isso que o texto está falando para nós. É um juízo, sim. Quando o Senhor dá um juízo ali, ele relembra os termos da aliança e acusa. O que vocês fizeram? Vocês deixaram? Olha lá, o texto está falando sobre as falhas, os fracassos de Israel ao conquistar a terra, levando o Senhor a confrontar o seu povo. É sobre isso que eu estou escrevendo aqui. Também tem os falsos arrependimentos. Isso está nesse confronto, né? A gente vai saber que é falso mais para frente, eu já antecipei. Mas ali no versículo 4, ou versículo 6 diz: eles choraram e sacrificaram. Até aqui, se a gente parar aqui, eu não sei se é falso ou não, mas a gente tem um macro, a gente vai saber que é um arrependimento superficial, a gente vai saber, mas o texto não julga esse choro, ele só fala: o povo chorou e sacrificou, o povo reconheceu de alguma forma o erro. O que o texto está dizendo sobre isso aqui, ó? Aí eu vou abrir um pouco mais, ó. O texto está dizendo que as tribos de Benjamim, José, Manassés, Efraim, Zebulon, não expulsaram os cananeus, habitaram com eles, o que fez com que o anjo do Senhor confrontasse o povo pela desobediência, quebra da aliança, levando o povo a chorar e a atitude de arrependimento. Então, o que o autor está escrevendo sobre o fracasso e o confronto? Está escrevendo que as tribos falharam, conviveram com os cananeus, habitaram com eles, o que fez com que Deus viesse e confrontar o povo, gerando atitudes de arrependimento. E vamos saber que é falso depois, tá? O que esse texto me ensina, gente? Cuidado. Correu a palavra. Cuidado. É isso aí, claro. Excelente palavra. Concessões para o que nos é útil, em vez de obedecer a Deus. Alguma coisa diferente com hoje, o texto é atualíssimo para nós. Isso vale para a tua vida pessoal, isso vale para a igreja evangélica brasileira. Vamos fazer, tudo bem, mudar o culto. Mas pode aplicar isso para um geral, não só para a minha vida pessoal, que faço concessões a pecados, mas também para a igreja evangélica. Dia para mim. Então eu vou achar uma parcelinha para ver se eu quero todo. E às vezes não tem nada a prestar, é mesmo.
cômodo, é útil. É por isso que a gente tem que vigiar, exato. Olha como as aplicações bem claras num texto como esse, que para nós parece tão difícil, né? Mas veja, Israel decidiu não expulsar, eles tiveram força para escravizar, mas foram úteis, os cananeus foram úteis para nós. Mas vai ser cilada, viu? Vai alimentando os cananeus para ver o que vai dar. Vai chegar no capítulo 20, é Israel contra Israel. Então o que o texto nos ensina? O que eu escrevi aqui? O texto me ensina que Deus vai confrontar, viu? Deus confronta e disciplina seu povo quando o povo desobedece às suas ordens, ao tolerar e fazer concessões àquilo que Deus proíbe. Deus vai confrontar o seu povo, Deus vai disciplinar o seu povo quando o seu povo faz concessões e tolera aquilo que Deus proíbe. Deus manda claramente não. Minha gente, pode ser um quase não. Então vai ter confronto do Senhor, vai ter disciplina. Talvez este estudo seja um confronto do Senhor para você hoje. Como é para mim quando preparo, fui confrontado também. Já que eu estou fazendo concessões aqui na minha vida pessoal, vamos abrir a nossa igreja, vamos abrir a igreja evangélica. O que a gente está fazendo de concessão para viver no meio desse mundo? Não, dá para viver, não precisa ser tão diferente assim. Dá para viver entre os cananeus. Dá para casar com quem não é crente. Não tem problema. Dá para fazer concessões. Que Deus claramente proibiu. Deus vai disciplinar. Deus vai confrontar. É isso que Deus faz. Que Deus assim nos abençoe e nos confronte, como fez hoje conosco. E aí, semana que vem, continuamos em Juízo. Está sendo uma saga legal, né? Muito legal, né? Esse livro. Veja, não começaram o Juízo ainda. É só o preâmbulo. Daqui é para baixo agora. É tristeza. Algum outro comentário? Não? Vamos orar, vamos ficar em pé e orar. Raquel, pode nos dirigir a oração, por favor? Abençoe, e nos vemos novamente.